Olá, bem-vindos a mais um ACIRPcast, a voz de quem produz. Hoje eu tô muito feliz, muito feliz. Estamos com... Olha, gente, vou contar uma coisa para vocês. É um dos grandes presentes que a CIRP me deu na minha vida. Paulo Sader. Paulo, bem-vindo, que bom, que bom. E ele não tem agenda para mim, viu, gente? Não sei se tem agenda para os outros, mas para mim tá difícil. Faz tempo que a gente tá tentando marcar esse podcast, mas graças a Deus saiu muito bem-vindo, Paulo. É porque eu te carrego no meu coração, Ana. Você tá sempre junto de mim, por isso o tempo é todo seu. Muito obrigada, Paulo Sader, que foi nosso presidente de 1900... Não, desculpa lá, Ana. 2016 a 2020. 2 gestões, né, Paulo? Isso e continua na CIRP. A gente vai falar muito sobre isso, vai falar sobre o tempo dele da CIRP. Mas eu comecei falando para ele, gente, que hoje a gente vai falar sobre o Paulo Sader. A gente quer saber quem é o Paulo Sader, como que o Paulo Sader veio para São José do Rio Preto, porque ele não é de São José do Rio Preto, como que ele entrou na associação comercial, o que que ele fez na associação, porque em 4 anos ele fez muita coisa. E quando eu falo que é um dos maiores presentes que a associação me deu, é que, além de tudo, ter sido meu presidente na associação, e quando é presidente, continua presidente sempre, né? É o meu grande amigo. Então, estou muito feliz. Muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Você é muito generosa e esse é o problema, né? A gente fica muito acolhido, fica muito íntimo demais e aí a gente até coloca o indivíduo no passado muito distante. Exato. 1900, Ana. Eu já tô nos 1900. Paulo, a gente quer começar querendo saber e perguntar quem que é o Paulo Sader? Como que se você fosse... Eu não te conheço. Se você fosse me contar de você, me conte, comece. Olha, Ana, eu acho que toda biografia começa antes da gente nascer mesmo, né? Então é pai e mãe, são aqueles valores familiares que orientam toda a trajetória da gente e a formação da gente no futuro. Até a hora da morte, você está ainda sendo você e aquela circunstância que te envolveu. Então, meus pais são o Jamil e a Margarida, com o apelido Maguita. Meu pai era médico em Jaboticabal. Minha mãe era professora e fez artes plásticas, era uma decoradora também. Eu nasci em Ribeirão Preto. Nasci em Ribeirão Preto. Em Ribeirão, e eu falei Jaboticabal, olha. Pois é, mas é que eu nasci em Ribeirão Preto porque a família da minha mãe era de Ribeirão Preto. Então, meu avô era médico, fez o parto de todas das filhas e de todos os netos. E ali a gente nascia. E eu sou Paulo porque meu avô era Paulo. E Tadeu, porque São Judas Tadeu era um santo forte para a gente poder ser abençoado pela vida toda. E eu acho que esse santo me acompanha mesmo, me dando inclusive grandes amigos como você. Amém. Eu nasci em Ribeirão Preto e vim para Jaboticabal logo cedinho, né? 1 mês, 2 meses, para poder continuar a vida dos meus pais. Mas eles moravam em Ribeirão Preto? Moravam em Jaboticabal. Ah, tá. A minha mãe é que veio de Ribeirão Preto para Jaboticabal depois de casada. Meu pai era médico com os irmãos em Jaboticabal. Ok. Eu fiquei em Jaboticabal até os 15 anos. Aos 16 anos fui para Ribeirão Preto para poder estudar, fazer o terceirão. Na época era uma junção, na época era novidade, era uma junção do terceiro colegial com o cursinho, no COC, o famoso COC da época. Passei na faculdade e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Na verdade, o meu sonho era ser diplomata. Eu sonhava em ser embaixador, mas embaixador no circuito que chamava de Circuito Elizabeth Arden, que era o Londres, Nova York, Paris e Roma, né? Só o bem bom. Só o bem bom. E por isso eu fui fazer Direito e Economia. Eu passei no vestibular em São Paulo, fiz o Direito na Faculdade de Direito Largo São Francisco, da USP, fiz Economia no Mackenzie. Depois... Você fez as duas juntas? Eu fiz as duas juntas. E eu não era o único, não. Eu tinha 2 colegas que faziam também Mackenzie e São Francisco. Não, mas desde aí, gente, a gente já vê que é fora da curva, né? Ele é fora da curva, vocês vão ver a história dele, vocês vão entender o que eu tô falando, mas foi desde sempre assim, Paulo?
Eu sempre gostei muito Porque assim, quando você fala assim, não, eu não era o único, é você e mais dois só, né? Porque não tinha tanta gente. Dois que faziam São Francisco e o Mackenzie, economia no Mackenzie. Mas não é tão, sim, não é tão frequente a gente ver um jovem que tinha 17 anos. Isso. 17 anos fazendo duas grandes faculdades, porque a gente está falando de duas grandes faculdades, não estamos falando de faculdade meia boca, nós estamos falando de duas faculdades que são super referência em economia e em direito, e você fazendo as duas no mesmo momento. Eu sempre gostei de estudar, sempre foi um prazer para mim, desde que não fosse as exatas. Você sempre foi para esse lado de humanas. De humanas, sempre foi a minha preferência, sempre foi a minha identificação. E depois da faculdade, eu fiz duas pós-graduações lato sensu, uma em direito tributário, uma em formação de profissionais para o mercado de capitais, que na época no Brasil era muito incipiente. O mercado de capitais com inflação de 80% ao mês, não existe mercado de capitais, né? Sim. Você tem só os títulos do governo indexados na época. Então, na prática, o que acabou é que eu não queria advogar, ficar com o umbigo encostado no balcão das secretarias de junta, de varas judiciais, não era mesmo a minha praia. Eu gostava da teoria, eu gostava da consultoria jurídica. E eu acabei enveredando, tentando arrumar um emprego que pudesse juntar tanto o direito como a economia. E eu fui trabalhar para uma sociedade anônima, uma empresa de capital aberto, no departamento de acionistas deles. Fiquei 2 anos. Aí eu estava ganhando mal. A situação de empregos em São Paulo não estava boa na época, isso era mais ou menos 1988, 89. Tá. E o meu pai tinha, como médico da época, destinava as sobras das suas receitas para algum tipo de investimento que gerasse condições de uma poupança para o futuro, aposentadoria. Tá. E meu pai tinha terra. Eu, então, como eu tinha desistido da diplomacia também, resolvi pedir emprego para o meu pai. E meu pai era um cara muito metódico, muito organizado, e me disse que sim, que eu poderia vir, mas que havia as condições para eu vir trabalhar. É o seguinte, eu era bem-vindo, mas nós teríamos que separar o que era o pai e o filho daquilo que era o patrão e o empregado. Eu achei aquilo relativamente justo. Sim. Relativamente que eram justo. duas relações diferentes, com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. Mas isso para mim foi um exercício de vida. Isso foi um exercício de vida. Porque ele não me deixava esquecer que havia, mesmo quando eu tentei essa relação, turvar a clareza dessa separação, ele me fez questão de memorizar, de lembrar, de relembrar. E você tinha qual cidade? Eu tinha 23 anos. Muito novo, né? Novo. Mas eu decidi vir porque pensei o seguinte, se não der certo, eu ainda com 5 anos de tentativa, não deu certo, eu volto para São Paulo, ainda estou em condições de retomar uma carreira, qualquer que seja, em São Paulo ou fora de Jaboticabal. E eu vim trabalhar com meu pai. E você já estava casado ainda não? Não, ainda não. Eu só casei aos 28, me precipitei e casei. Encontrou o grande amor da vida cedo. Mas você sabe que a Regina, que é o grande amor, né? A Regina, eu já namorava a Regina. Único, diz ela sempre. A Regina, quando eu fui presidente da CIRP, vieram com a história de primeira-dama, né? O negócio é o seguinte, primeira-dama não, única-dama. 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 Exato. Mas eu já namorava a Regina quando eu vim embora de São Paulo para Jaboticabal. E foi bom, porque eu comecei também a sobrar dinheiro do salário, porque as despesas eram menores em Jaboticabal, e aí sobrava para eu poder gastar namorando, quando ia para São Paulo no final de semana. Tá. O que empolgou muito a Regina, inclusive. Eu acho que melhorou a minha reputação, porque eu podia pelo menos bancar os jantares quando ia para São Paulo, eu não tinha que dividir.
E aí eu fiquei em Jabuticabal trabalhando com meu pai. Nós tínhamos um depósito, paralelamente à produção agrícola da fazenda, nós tínhamos um depósito, um box no CEAGESP em Ribeirão Preto e também um depósito no centro da cidade de Ribeirão Preto para venda de laranja. Laranja, limão, tangerinas, citros em geral. Essa foi a minha experiência comercial. Junto com a experiência agronômica, eu tinha essa experiência comercial, porque eu ficava no CEAGESP em Ribeirão Preto e no depósito, na loja, que a gente chamava, no centro da cidade. Nesse momento, você tendo feito as duas faculdades em Direito e em Economia, você entende que essas duas faculdades te ajudaram nesse processo, nessa escolha? E não só na escolha, mas no que você vinha desenvolvendo quando você retornou para Jabuticabal? Eu confesso que foi um momento de muita dificuldade, porque era um conflito de mundos. Né? Era uma briga entre dois mundos absolutamente diferentes. Um, muito urbano, meu sonho era ser diplomata, um ambiente sofisticado, de alta cultura. E que você sempre gostou disso. Que eu sempre almejei, que eu vivia um pouco em São Paulo, no meio de bons e grandes advogados, numa sociedade que era mais aberta, mais progressista, e depois eu volto para Jabuticabal, uma cidade pequena, uma cidade conservadora, interiorana. Em São Paulo, até no âmbito como jovem, saía de noite, era todo dia, toda hora, não tinha hora. O Jabuticabal, eu me lembro do primeiro dia que eu saí à noite, tentar encontrar alguém, numa segunda-feira, eram 8 horas da noite e aquilo parecia um deserto. Né? Você escutava o som, parecia aqueles filmes de faroeste americano, que você só vê o capinzinho rolando no meio do deserto e escuta o barulho do vento. Aquilo foi muito impactante, muito impactante. Mas eu precisava, era uma questão de definição de vida e uma escolha que eu tinha feito, consciente. E aí, Ana, são as experiências da vida, são as cicatrizes, os machucados que são feitos para que você possa usar um dia no futuro. Né? É o couro que vai ficando mais grosso. Musculatura, né? Musculatura, exato. Musculatura que vai te fortalecendo e deixando preparado para enfrentamento às vezes não das mesmas situações, mas de situações conflituosas, situações de contrariedade, em que a sua vontade não está predominando. Nesse aspecto, a rigidez do meu pai, mas também a sabedoria que, como médico do interior, ele adquiriu, e ele fazia questão de comunicar para a gente, filhos, foi uma bênção. Foi uma bênção. Porque o meu pai também dizia o seguinte, né? Você pode aprender vai ser sempre dolorido, mas pode ser com dor da tua cabeça ou com a cabeça dos outros. Se você escutar a experiência dos outros, não vai doer na tua cabeça. E assim ele fez. Quando eu não escutei, e eu percebi isso, quando eu não escutei, embora eu tivesse raiva de que ele tinha razão nas coisas, nos debates, ouvi-lo me poupou da dor. E isso foi muito importante para sempre. Foi o grande mentor da tua vida. Foi com certeza o grande mentor da minha vida. Inclusive, uma das passagens, né, que eu tenho com ele, que me marcaram profundamente, e toda vez que eu posso para alguém muito querido, eu confesso. Eu já estava trabalhando com ele fazia uns 2 anos, aqui em Jabuticabal, e eu fiz alguma coisa errada e tomei uma carcada daquelas, né? E aquilo me contrariou, e eu, com 25 anos, chorei, mas chorei de ódio mesmo. E ele virou para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, eu sou capaz de aguentar seu ódio, seu desprezo, a sua indiferença. O que eu não vou aguentar jamais é que você me acuse de ter sido omisso no meu papel de pai, no cumprimento do meu papel de pai. Eu entendi um pouco depois, não naquele momento, eu entendi que se o indivíduo é capaz de aguentar do próprio filho ódio, indiferença, desprezo, mas jamais que ele deixe de cumprir o papel de pai, essa é a maior expressão de amor que alguém pode dar para o outro. Assim, eu aguento o seu ódio, mas eu não vou permitir que você se quebre.
Você entende? Então, aquilo marcou-me para o resto da vida e eu faço questão de compartilhar isso. Que lindo e que forte. Coitada né? das minhas filhas, porque também ouviram tudo que eu tinha para falar. Era a minha verdade? Era a minha verdade, mas estava circunstanciado. Olha, é isto. O que você está fazendo está errado, o que você está fazendo não é desse jeito, ou não deveria ser, de acordo com o que eu aprendi na vida. Agora, saiba que, se você for fazer, vai quebrar a cara. O risco é grande, pelo menos. Maravilhoso. Olha, gente, já uma lição de vida. Lição de vida. Obrigada por compartilhar. Paulo, obrigada por compartilhar. Acho que esse é o papel de todo mundo, esse né? É o papel, compartilhar experiências positivas. Já basta das negativas que todo mundo posta todo dia. E você é uma das pessoas que eu mais aprendo. Então, que bom ter esses momentos, né, para aprender mais e com exemplos, porque você também é muito família, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. E aí nesse momento você voltou, você assumiu e começou com esse e aí assumiu não só o negócio da família, né, de a fazenda e nessas outras questões que você colocou, mas também começou a construir uma outra relação com seu pai, né? De funcionário, de chefe, e que não existia, né? E por uma escolha sua, e que eu também não sabia disso. Eu achava que era uma coisa dele ter falado, não, vem ajudar, e que não foi. Então também é uma questão assim, a escolha é sua, a decisão é sua de ter de mudar o rumo da vida, né? Porque mudou o rumo. 180 graus, né? Exato. 180 graus. Exato. E aí? Aí você veio, você ficou... Aí eu fiquei e comecei a trabalhar mesmo, tentar ajudar a melhorar a gestão. Porque o meu pai era uma pessoa próxima dos negócios, da gestão, na medida em que era possível, porque era um homem extremamente dedicado à medicina. Sim. Então, e aos pacientes dele. Aquilo era o foco de vida. Então, para ele também foi maravilhoso você ter voltado. Foi, porque ele garantiu que o patrimônio dele, que ele começou a construir a duras penas, do zero mesmo, ele tivesse uma continuidade, tivesse sustentabilidade. Palavra que eu fui entender muitos anos depois na CIRP já. Aí, Ana, eu vim trazendo... Na verdade, eu acho que eu antecipei uma coisa que eu li anos depois no Estadão, que quando Ribeirão Preto passou, por causa de uma novela, a ser conhecida como a Califórnia brasileira, muitos filhos de empresários rurais do interior do estado, que tinham saído do interior para estudar nas capitais ou nas grandes cidades, começaram a retornar para as propriedades agrícolas, trazendo uma nova visão do negócio. Olhar, né? Um novo olhar. Novas ferramentas, novas ideias. Exatamente. É isso mesmo, ferramentas, tecnologia, novos olhares. E eu vejo aí, dando um salto para frente, né, que é preciso engajamento. Sem paixão você não faz nada. E outra lição do meu pai foi o seguinte: você gosta daquilo que você entende. Por que eu não gostava das exatas? Porque eu não entendia exatas. Matemática era uma dificuldade para mim, porque meus professores, eu não simpatizava com o professor, eu não me animava a aprofundar, eu não tinha paciência para ir atrás de compreender. E aí eu odiava a matemática. Entretanto, eu tinha professores excelentes de português, história, ciências ciências sociais, e aquilo me encantava pelas pessoas que conseguiam transmitir melhor as coisas para mim. Então, se você entende, você gosta. E aí o papel, aí você falando, eu pensei nisso agora, né? Como o papel dos professores são importantes, né? Crucial. Para direcionar a vida dos indivíduos, das crianças, dos adolescentes. Para direcionar para a felicidade. Para direcionar para a realização, para a autorrealização. Porque todo conhecimento, ele é útil. Útil. Em algum momento da sua vida será. Se você não dispõe daquele conhecimento, você está abrindo mão de uma ferramenta de vida. Então você perguntou, foi difícil ter feito direito e economia e vir depois trabalhar num ambiente muito mais rústico, de pessoas muito mais simples. Na época, 30 anos atrás, 40 anos atrás, muito menos, com menos acesso a conhecimento e cultura geral, informação. Aquilo foi um impacto para eles e para mim. Sim. A forma de tratar... Todo mundo teve que se adaptar.
E isso foi revolucionário dentro da fazenda. Especialmente Imagino. porque eu vim morar dentro da fazenda. E aí, né, meu amor, minha gratidão, meu louvor a Regina, que uma mulher que morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, agitou em São Paulo, se dispôs a vir para o interior para morar dentro de uma fazenda. Eu sempre disse que ela não foi embora porque ela não achou o caminho para poder... Não era amor, era falta de bússola. Não tinha o Waze na época, então ela não conseguiu sair da fazenda e me aguentou lá. A Regina é São Paulo, É paulistana, nasceu na maternidade de São Paulo, morava a 2 lá quarteirões da sempre. Paulista. Super paulistana. Super. E veio morar em Nova Granada, na fazenda. Minha admiração por essa mulher só aumenta Eterna. sempre. Meu amor eterno. Nossa Senhora, que mudança, que mudança. Aí vocês casaram, você tinha 28. Eu tinha 28. E aí, Aí- tinham decidido mesmo que a vida seria Seria em Jaboticabal. em Só que Jabuticabal. com 6 meses de casados, o administrador da propriedade nossa aqui em Nova Granada pediu demissão. E aí, Não tinha o que meu pai fazer. falou, ó, eu preciso que vá morar lá. Tá bom. Aí falei com a Regina. Falei, tá bom, não sei, né? Eu vou dizer, eu tenho que confessar minhas fraquezas aqui pro pessoal. Chorei. E a Regina falou assim, de jeito nenhum. É importante, vamos lá. Eu vou junto. Porque ela podia ter ficado morando em Jaboticabal você ia e e eu voltava. indo e voltando, né? 250 quilômetros, ok, mais ou menos, né? Ok, Quando você- por um período piquitico. Quando você é jovem, ok. Quando você tá mais velho, não dá mais. Mas aí, vamos morar lá. E a gente veio para morar na fazenda, para ser eficaz a gestão. E ali nasceram as minhas 2 filhas. E quando eu vim, muito sofrido, o gerente da propriedade da fazenda de Jaboticabal, que era mais velho e a gente dizia que era o filho mais velho do meu pai, disse o seguinte: Paulo, você vai ver como vai ser bom a sua ida para morar na fazenda. Você vai ter a oportunidade de trabalhar e contemplar. Mas Jesus Que amado, coisa não é linda. possível que eu estou ouvindo isso, né? Quem é que quer contemplar, Jesus? Eu nasci para ser diplomata, estou indo me enfiar num buraco. E cada vez o buraco Aumenta, mais mais fundo. profundo, poxa. Foi uma decisão minha vir. Mas ela Mas, mas eu descobri depois que foi a melhor decisão que eu poderia ter feito. Mesmo sem saber que era a melhor, foi a melhor que eu poderia ter feito. Depois eu entendi o que era trabalhar e contemplar. Ninguém imagina o que é você ver um pôr do sol na fazenda e estar com as suas filhas na hora que você quiser. Ver suas filhas crescer, ajudar suas filhas a fazerem a tarefa, levar as suas filhas para a escolinha, na verdade, levar a sua filha de 4 anos para pegar o ônibus junto com as crianças da fazenda para andar 20 quilômetros de terra para chegar na escolinha. Essa experiência para elas, de convivência com as crianças, porque nós tínhamos bastante funcionários morando na fazenda, com as crianças da fazenda, pegar ônibus aos 4 anos de idade sozinhas, para ir estudar em Nova Granada, isso foi magnífico para mim, para a Regina, para elas. Isso criou um senso de união, família, e estabeleceu os padrões de... Quais são os valores? Né? Exato. Quais são os valores que realmente são relevantes. Então, eu digo para o pessoal, trabalhar é muito importante, você está dedicado à sua empresa, mas é preciso um tempo para contemplação. Aquele tempo... É preciso sair do celular, é preciso sair da televisão, é preciso sair da rotina e contemplar. Contemplar no simples. Lembrar que contemplar no que essencial. realmente importa, É né? essencial. No que realmente é importante. Que coisa linda, que coisa linda. E eu tô aprendendo, porque eu também não sabia de muitas coisas. Que coisa maravilhosa. E aí, eu tô entendendo que você também deu uma guinada no negócio. Sim. Né? Então, assim, você veio, primeiro você ficou em Jaboticabal, depois vocês mudaram para Nova Granada, moraram na fazenda, e isso
pensando em negócio, em proporção do negócio, em potência do negócio, como que, fala um pouquinho disso, como que era quando você chegou e nesse momento que a gente está falando aí, você já tinha uns 30 e poucos anos, 30, 32, 30, Exatos perfeito. 30. Que foi quando a Valentina, minha filha mais velha, nasceu. Tá. A gente tinha um modelo de negócio que era muito padrão na época, exploratório. Lá na região de Jabuticabal, Ribeirão Preto, as propriedades eram exploradas com culturas permanentes. Tá. Laranja, goiaba, figo, essas frutas em geral, e cana-de-açúcar, semi-perene. Já muito mais profissionalizados. Você tinha propriedades aqui na região de Rio Preto, bolhas de excelência nas produções. Mas o que você tinha ali na região de Nova Granada, o que você tinha ainda era pecuária, tá. O grosso era pecuária, tá. E uma pecuária meio extensiva, muito extrativo. E nós tínhamos ali pecuária, e meu pai criava, o projeto era de criação, bezerros. Né? Nós tínhamos matrizes e a produção da fazenda era bezerro. Só que as terras a economia vai crescendo, o Estado vai se desenvolvendo, as terras vão encarecendo, o resultado financeiro da pecuária de corte para criação, ela passa a ser pouco rentável. Ou você tem que investir muito em tecnologia para poder torná-la mais rentável. E o nosso negócio, originalmente, era laranja, lá em Jaboticabal. A fruticultura, manga e os citros. Então eu vim com o propósito de aumentar a produtividade, porque isso aqui meu pai reclamava da rentabilidade da propriedade. Um patrimônio grande, valioso, mas que rendia pouco. Então o primeiro momento veio com esse propósito. Foi na ênfase de aumentar a rentabilidade. Tá. Trabalhei nisto, fiz pressão de seleção de matrizes, pusemos um confinamento para poder manter o padrão das matrizes durante a seca, trouxe a tecnologia da inseminação artificial, isso há 35 anos atrás. Nossa. Então, assim, vim trazendo novas experiências e adaptando os nossos funcionários para trabalhar com uma nova realidade. Aí, nós decidimos que a infraestrutura empresarial da fazenda estava ok e que o entorno também estava se modificando. Nós já tínhamos 3 usinas de açúcar e álcool aqui na região, com alguma proximidade que viabilizava nós produzirmos para fornecer. E aí a gente começou a experimentar plantio de cana-de-açúcar. Chegou o ponto em que, não, vamos dividir a fazenda. Acaba com o gado, que não é mais para os preços de terra aqui são muito altos, a rentabilidade é baixa, por mais que a gente invista, vamos botar a cultura semi-perene e perene. Então aí você tem que investir em maquinário, porque é mais exigente, em máquinas, tratores, implementos, gente qualificada para mexer nessas máquinas. E meu pai resolveu colocar a seringueira. Porque eu ouvi falar, vamos atrás de seringueira. E meu pai era um empreendedor. Ele que vinha com as ideias. Ele tinha as ideias e ele e você era colocava em prática. E eu colocava em prática. Então eu acho que ele era o empreendedor e eu era o empresário. Tá. Deu um bom casamento. Um bom casamento. E isso não era... Eu não me sentia menos por isso. Sim. E nem ele. E ele também garantia a vivacidade. Que o negócio acontecia também, né? Ele ia buscar... Então não era aquela coisa só das iniciativas, né? Ele tinha as iniciativas e você tinha continuidade acabativa. Minha filha também, porque ele não deixava o negócio ficar parado no meio, não. Entendeu? Ele fazia acontecer. Exato. Ele era médico, ele era cirurgião. Então o negócio era programa, estuda o caso, estabelece a terapêutica, trata, mas tem que ir até o final, porque se você não for até o final, o paciente tem recaída e morre no final. Sim. Então vamos... Sim. E essa era uma coisa interessante também, porque ele sempre fez analogias entre o exercício da medicina e o exercício da profissão de gestor. E deu muito certo. E eu usava muito as questões da economia, as ferramentas da economia e do direito para não fazer fora da legalidade. Isso foi importante também, trazer essa cultura de normatizar, legalizar as coisas. Porque
Era uma época em que as coisas eram mais soltas, mais feito no zóio da galinha, para poder usar a Que é a expressão grande maioria dos fazendeiros, né? Assim, porque não tinha também esse conhecimento que você trouxe, a maioria. Exato. E aí fica com uma outra cara e o resultado também é outro. E aí tinha muita disparidade. Depois, hoje você vê que as coisas são mais uniformes. Sim, sim. E esse é um papel pedagógico de Sim. quem é pioneiro, né? Sim. Isso é muito bacana. Sim. Isso é muito bacana. Que é um Não papel é fácil, né? eu- Eu sempre falo que não é fácil ser pioneiro, mas é o que a gente falou dos professores, né? Tá trazendo inovação e depois para ter a continuidade, a padronização do restante. E isto, né? você traz a novidade, Sim. faz com que aquilo não seja um bicho de 7 cabeças, mostra, exemplifica, e aí o coletivo acaba seguindo junto. Eu acho que, aí levando um pouco mais para frente na nossa conversa, eu acho que esse é o papel da CIRP também. Sim. Ela é protagonista de boas ideias, identifica os novos conceitos no mundo inteiro, o que há de melhor em termos de ferramenta, novidade, e traz para dentro de São José do Rio Preto. Então ela é uma ponte entre o futuro e o presente da cidade. Isso é muito bacana. Muito, e isso me encantou muito. na CIRP e eu trouxe isso da história, né? Também. Sim, sim. Não fui eu que trouxe, lógico, a CIRP sempre fez isso, mas eu trouxe como mais um motivo para estar dentro da CIRP é que dentro dela eu pude ver que aquele conceito pedagógico que eu via em algumas instituições se adequava plenamente à entidade. Bom, aí eu fiquei na fazenda, resolvi mudar a cultura, implantamos a seringueira e eu resolvi que a gente ia tirar o gado. Pusemos cana e laranja. E então nós temos 3 culturas aqui em Nova Granada: cana, laranja, seringueira, e lá em Jaboticabal, cana e laranja. E que isso continua até hoje. Continua até hoje. O que foi mudando foi que eu também, por causa da minha vinda para a CIRP, e porque eu vi as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né, a Valentina e a Vitória. Eu tenho 2 irmãs sócias. A minha mãe tinha 3 irmãs. Então, assim, o meu mundo é muito feminino demais para eu não me submeter e não querer fazer o mundo pelo menos mais justo com as mulheres. E o mundo da roça, o mundo do agronegócio, na época especialmente, era extremamente masculino e machista. E aí eu decidi que eu ia ter uma mulher como gerente da fazenda. E eu escolhi dentro do meu grupo de colaboradores uma moça que foi se destacando e eu fui trabalhando com ela, dando corda. Fui dando corda, fui dando treinamento, fui dando capacitação, fui orientando e ela foi se preparando para hoje ela ser a minha gerente geral aqui na fazenda em Nova Granada. Que legal. E ter lá ainda 3 mulheres em posição de trabalho igual a de homens. E isso me deixa muito satisfeito. Que legal. Não foi fácil para ela, não foi fácil para mim. Isso teve um custo. Né? Mas com certeza vocês aprenderam muito juntos Mas nesse processo. Me fez mais forte e com mais vontade Sim. de eu fazer o negócio Sim. avançar. Sim. Entendeu? Excelente. Eu fiquei feliz com E a sua vinda para São José do Rio Preto? Aí as crianças começaram a... Na verdade, assim, estava bem em Nova Granada, a escola de Nova Granada atendia as meninas naquele momento, só que a gente precisava de mais coisas. A Valentina tinha as crises asmáticas dela e a Regina precisava trazer para Rio Preto para fazer natação em piscina que fosse aquecida para ser o ano inteiro. E numa das vezes a Regina deu uma girada na rodovia aí nessa BR e eu disse que não valia a pena o risco. Correu o risco. Então, vamos mudar para Rio Preto e eu venho todos os dias para Nova Granada na medida em que fosse necessário também. Viemos para São José do Rio Preto e eu conhecia poucas pessoas aqui, mas colégio é uma maravilha, né? Você começa a encontrar, você começa a virar amigo de pai de coleguinhas amigos, dos filhos. Sim. E o Maurício Belodi, que é de Jaboticabal, com quem a minha irmã estudou no Colégio Santo André de Jaboticabal e com a esposa dele, a Érica também, a minha outra irmã, nós nos encontramos aqui, porque o filho dele mais novo foi colega da minha filha mais nova. E aí, no entrosamento, ele nos acolhendo, nos recebendo em Rio Preto, muito, muito generosamente, me convidou para fazer parte
de um núcleo de citricultura que tinha sido criado pela Cirpe. diretoria de agronegócios da Cirpe. E eu Nessa falei, época, quem que era bacana. o diretor? Era o Álvaro? O Não, Álvaro era o diretor. de O Álvaro agro. Estrela era o diretor de agro. Tá. Grande Álvaro Estrela. Um Grande. exemplo de empresário e de Grande. pessoa, de indivíduo. E o Maurício Bellodi me convidou. Participei ativamente com o professor Valdir Barros também, que era o Valdir. coordenador do núcleo de citricultura da diretoria de agronegócios. Grande pai, eu brinco que o Valdir, pai dos gêmeos. Meu herói, né? Porque pai de gêmeos. Ele só ganharia mais um grau como meu herói se fossem gêmeas mulheres. Porque ser pai de menina, eu vou te falar, é tenso. É tenso. Gêmeas ainda. É tenso. E aí, Ana, o Maurício, eu fiz um trabalho legal dentro do núcleo. O professor Valdir assumiu a diretoria da FATEC, então ele teve que deixar a gerência do núcleo. E eu assumi essa direção do núcleo, né? Essa coordenação do núcleo de citricultura. Na sequência, o Maurício estava passando para o segundo mandato dele na Cirpe. E ele me convidou para ser diretor de sustentabilidade empresarial. Que não tinha, né? Importante falar que não tinha essa cadeira na diretoria da Cirpe. E aí entra aquilo que eu disse agora há pouco, né? A Cirpe trazendo em primeira mão, os conceitos e a modernidade que está no mundo. Quer dizer, se você considerar, são 2 do Jean, 4 do Kelvin, 4 meus, 4 da Adriana, são 16 anos. 16 anos 16 que o anos. Maurício assumiu. Na segunda, né? A segunda gestão. Exato, na segunda gestão. Ele trouxe para São José do Rio Preto, para dentro, ele institucionalizou a expressão e o conceito sustentabilidade empresarial. Não só sustentabilidade, que era uma questão ambiental, tinha um foco ambiental, mas a sustentabilidade empresarial. Como é que uma empresa seria sustentável? A gente não sabe nem o que era exatamente ser uma empresa sustentável. E isso foi... E por que você acha que você foi escolhido para essa cadeira que tinha sido criada? E criada, como você muito bem colocou, por causa do ambiente naquele momento já estava sendo falado, era uma coisa importante. E a Cirpe, muito inovadora, né? O Maurício com uma ideia fantástica, criou essa cadeira, essa diretoria na associação comercial há 16 anos atrás. Que a gente, há 16? Não, 16, né? 16 anos atrás. E por que você acha que você foi escolhido? Isso tem que perguntar para o Maurício Bellodi, né? Não, mas além da generosidade do Maurício, eu acho que ele não me falou por que eu, mas tinha um dos projetos que ele queria entregar no final da gestão dele, era que a entidade tivesse um código de ética. Para exemplificar para os empresários associados que aquilo era uma ferramenta de gestão, era uma coisa importante e não era simplesmente um quadro na parede, uma figura para impressionar só. Aquilo tinha função prática no dia a dia das empresas e tinha que começar dentro de casa. E aí... se fala muito, né, no direito, a parte justa começa com moral e ética. A diferença é que no direito você tem uma sanção, você tem a imposição de uma pena se não houver o cumprimento da regra. E a ética, a moral, a sanção, a pena, normalmente ela é íntima. Você sabe que fez errado e você se penitencia por ter feito errado. Sim. Ou não existe uma sanção estatal, existe uma sanção, uma pena social. As pessoas te isolam, as pessoas te repreendem, as pessoas reclamam com você. Então, isso tem ligação com a minha formação de direito, não é? Eu acho que ele vislumbrou isto e me entregou a missão. E eu comecei, então, a estudar, a ver, a entender o funcionamento e o comportamento das pessoas, colaboradores, todos os públicos relacionados com a entidade. Imprensa, empresários associados, empresários não associados, quer dizer, a cidade como um todo. Isso foi muito bacana, foi muito importante para eu conhecer a entidade na sua essência. Porque
a ética, né, ela é o valor em ação. É o padrão de comportamento que as pessoas adotam em função do valor que orienta esse comportamento. É muito importante, é muito interessante para você, qualquer pessoa que seja, compreender a ação e o comportamento dos outros, conhecer o valor, você entenderá qual é o padrão de comportamento. Isso dá previsibilidade, isso para a relação, Sim, isso dá segurança, isso dá confiabilidade. Então, assim, para mim, foi uma dádiva, foi um presente que o Maurício Pelodi me deu. E eu trabalhei essa questão, entreguei o código de ética vigente, útil, usado até hoje. Que ano que foi, você lembra? Que ano que foi o código na CIRP? Foi na segunda gestão do Maurício. Foi na segunda gestão do Maurício, eu entreguei no final do primeiro ano da segunda gestão. Então isso foi, acho que no final de 2010 a gente apresentou para o conselho, para a diretoria. E foi um marco, né, na associação comercial. Acho que isso foi um marco. Porque eu lembro, Paulo, nessa época, que foi um pouquinho antes, o Maurício definiu, e que foi muito importante, porque acho que logo depois ele falou, preciso criar o código de ética para todo mundo saber, né, quais são os critérios, quais são as regras, quais são os valores. Diretor que prestava serviço para a entidade não poderia mais, ou deixava de ser diretor, ou deixava de prestar serviços. Isso é uma coisa que o Maurício, e foi muito importante, porque vários diretores prestavam serviços. Algum, como eu, no caso, que a gente fazia algumas coisas na minha empresa, fazia alguns treinamentos para a associação comercial. Eu decidi, naquele momento, eu escolhi por ficar como diretora, e que a partir daquele momento, se a gente não faria mais parte, né, do quadro de prestadores de serviços, e tem outros que escolheram continuar como prestadores de serviços e saíram da diretoria. E eu lembro que isso foi, eu acho que 2008, 2009, mais ou menos, essa questão. Essa regra. E logo depois veio o código de ética entregue com todas as regras mesmo. E hoje a gente, né, falando quantos anos depois, 16 anos, 17 anos, e hoje a gente segue muito à risca o código, né? Quando o diretor entra, já é uma regra, já lê o código. Recebe junto. Já recebe, exato. Já está muito intrínseco, já tá inserido na cultura da CIRP. É isso, né? Passou a fazer parte da cultura. Exato. Você quase que não precisaria ter mais escrito o regramento. Ele existe escrito para que as próximas gerações possam participar e se inserir. Porque a ética é isso também, né? É um compromisso de pertencimento a um grupo. Exato. Ela identifica. Você sabe quem participa da CIRP. Você sabe quem é diretor da CIRP, porque o padrão de comportamento é igual. É isso que acontece nas empresas também. Você sabe quem é funcionário do Sergente. Por quê? Porque o Sergente tem características, tem valores próprios que orientam o comportamento dos seus colaboradores. Então, todos têm aquele mesmo comportamento. Se não tem, ou vai ser posto fora, ou vai pedir para sair, porque não se adequou, não se adaptou às regras, às normas, aos valores. Você tem noção do seu papel na CIRP? O papel não é meu, né? Eu tenho noção do prazer da contribuição. Teve uma contribuição muito grande e que tá, né? Olha como é sustentável e importante ao longo do tempo. E foi um marco muitíssimo importante. É que assim, Ana... Isso que a gente nem chegou na sua gestão ainda, né? Mas uma entidade como a CIRP, ela se faz coletivamente. Como sempre, é preciso liderança. É preciso alguém para juntar pegar pela alça da cabeça do caixão, que é a parte mais pesada. Você precisa ter gente disposta a isso. E isso não é uma questão de vontade, competências e também disponibilidade de tempo. Essa é um tripé para poder garantir que as pessoas... Porque tem um monte de gente que poderia fazer mais e melhor do que eu, só não tinha disponibilidade. Enfim, eu acho que essa questão é difícil, não é falsa modéstia, é simplesmente
trazer as coisas para real, as coisas como elas são. É mais fácil, não gera expectativa em mim, nem frustração quando eu descobri que não sou só eu o responsável por isto, é o coletivo. E isso a CIRP é bom. isso, né? A CIRP é isso. E ela tem um papel pedagógico ensinando para quem está fazendo e para quem está recebendo o resultado do que foi feito. Ela tem um papel, eu sempre disse nas reuniões, você deve se lembrar, eu tenho às vezes algumas expressões que as pessoas ficam meio... O que quer dizer exatamente isso? A CIRP tem um papel civilizatório em São José do Rio Preto. Civilização é você dar condições de convivência. Regramento ético é a condição para convivência. Dentro de uma empresa, dentro da família, dentro de um clube, dentro da prefeitura, dentro das instituições. Civilizar é dar capacidade de conviver. Maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. E eu acho que o papel da CIRP e das instituições, de modo geral, é este. Dar orientação para a convivência. No longo prazo. Porque se você ficar dependendo só dos indivíduos, passa, o indivíduo morre, o indivíduo se muda, ele não inspira mais novas gerações, hoje em dia está tão comum isso, né? Ele não inspira mais novas gerações, acaba passando. E a instituição, ela perdura. Ela é uma criação social para durar no tempo e carregar valores. Ela ser aquele baluarte, aquele cofre de responsabilidade para carregar valores ao longo do tempo. É evolução. É isso. É evolução. É isso. E aí eu queria saber da sua evolução dentro da associação comercial, né? Porque agora a gente está conversando de quando você entrou, da primeira gestão, que a gente está falando da segunda gestão do Maurício Bellotti, e aí que logo depois veio a Adriana, e depois de 4 anos, de 2 gestões, Adriana, as suas 2 gestões. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse período de Maurício até o início da sua gestão. Como foi? Porque a gente está falando aí de 5 anos, mais ou menos, né? 5, 6 anos, da segunda gestão do Maurício até o início da sua. Isso, e depois mais. E você teve um papel muito importante, mesmo antes de ser presidente, né? Porque o seu crescimento, não sei se a palavra é crescimento, mas o seu envolvimento, eu acho que acho que envolvimento é a melhor palavra, né? Para falar um pouquinho desse seu processo, porque foi um processo que você cada vez mais estava envolvido, inserido e até que você virou a cara da CIRP. Quando eu falo a cara, é que você transpirava a CIRP mesmo, né? Foi se envolvendo muito. E é um curto espaço de tempo para tanto envolvimento, né? Eu acho que teve um momento em que eu olhei para trás e falei assim, meu Deus, é muito rápido. Tá muito rápido, porque entre entrar na diretoria e me tornar presidente, foram 6 anos. 2 anos do Maurício, 4 anos da Adriana. Eu contei, e aí você vê que tempo também é relativo. Não estou querendo bancar Einstein aqui, né? Mas tempo é uma coisa relativa. A intensidade com que você se dedica faz a diferença, faz com que o tempo se acelere. Eu acho que dedicação entrega, né, também. Né? É isto, pronto. Que dedicação resulta em entrega. Então, em tese, sim. Não, em tese, sim. Então, uma dedicação intensa, sim, bem orientada, sim. Não só pelo indivíduo, mas pelo coletivo. Sim. Com resultados, faz com que o tempo se encurte. Se eu podia fazer uma casa em 8 meses, se eu tiver bons profissionais, pedreiros, encanadores, eletricistas, coordenados, bem orquestrada essa orquestra, a gente faz em 6 meses. Então você encurta o tempo. E aí o tempo passa a ser relativo. Uma das coisas que eu também falava muito na minha gestão, porque é quando você pode falar, né? Quando você chama de seu, então, você pode... Você tem todo o trabalho insano, mas você também tem o domínio. Você também se dá uns direitos, né? Você também se dá os direitos de você poder falar. tem as suas loucuras e os seus chiliques. Mas uma coisa que me incomoda muito hoje, porque as pessoas tendem a dizer, eu estou presidente, eu estou diretor. E eu disse uma vez, ninguém está aqui nada, aqui você é.
Eu sou o presidente, eu sou o diretor, porque transitório somos todos na vida. Tem começo e a gente sabe que tem fim. Então eu estou aqui na Terra, mas eu sou o Paulo. Eu sou o presidente em função da intensidade com que me dedico a esse papel. O dia que eu não for mais, daqui 4 anos, não sou mais presidente. Fui. Ponto. Acabou. Passou, virou. Mas enquanto fui, não estive. Porque estar é decorativo. Ser integra. Ser faz parte. Dá pra entender? Dá pra entender. E aquilo, assim, me incomodava. Essa história de estou, se você está, você não vai ficar mais. Porque você não vai trabalhar como precisa. Eu acho perfeito e eu vou falar. Você chamou a minha atenção uma vez e eu nunca mais falei estou. Sou, mudei. E eu entendi, porque é exatamente a explicação que você deu. E faz todo sentido. Faz todo sentido no resultado. Exato. No resultado. Então, eu fui o diretor de sustentabilidade durante a gestão do Maurício. Eu não conhecia profundamente a Adriana, porque ela também fazia parte da gestão. E eu estava meio que chegando em São José do Rio Preto, na CIRP, na diretoria da CIRP. Mas a Adriana é uma mulher que, como empresária, como cabeça pensante, ela tem uma luz que atrai, independentemente de você fazer o contato com ela ou não. Você percebe que a presença dela é ela. Né? Ela nunca está, ela é. Independente de onde esteja. Exato. Então, ela fez a gestão. Quando ela foi indicada pelo Maurício para concorrer à presidência, ela tinha que criar a chapa para concorrer. E ela me chamou para uma conversa e me ofereceu o cargo de secretário-geral. Eu não sabia bem o que fazia o secretário-geral e eu não sabia bem qual era a proposta dela para a gestão. E eu, então, fiz a pergunta e ela numa conversa muito boa, muito franca, porque a Adriana é na lata, o que é muito bom. Eu já estava acostumado com meu pai, né, Ana? Já estava calejado. Já estava calejado, ó. Ouvi e perguntei para ela o que é que você espera de mim. Essa também foi uma coisa que eu espero fidelidade à gestão. Eu falei, olha, negócio é o seguinte, aprendi durante essa minha diretoria de sustentabilidade. Eu serei leal, mas não serei fiel. A fidelidade, para mim, no meu conceito, é uma questão, uma ligação muito sem reflexão. Sou fiel, eu tenho fé, eu acredito porque acredito. Leal, eu escolho estar compartilhando com você os mesmos valores e farei tudo que estiver ao meu alcance, desde que estejamos circunscritos a esse limite dos valores que a gente comunga. Se você me pedir, sai lá e faz alguma coisa errada, tô fora. Então, aquilo ficou claro, ela entendeu também. Essas questões meio filosóficas me agradam, parece filosofia de boteco, mas orienta bem as relações. E aí, a minha relação com ela, ao longo dos 4 anos, foi de perfeita sintonia. Aumento crescente da minha admiração por ela, ela me valorizando o trabalho e como pessoa ao longo dos 4 anos, que fez com que, ao final dos 4 anos dela, ela me indicasse para concorrer à presidência da CIRP. Quando ela tinha na mão inúmeros, eu acho que poucas vezes a CIRP teve tantos bons nomes para serem presidente como naquele final de gestão da Adriana. E ela me indicou para ser o candidato à presidência. Eu fiz uma composição, sempre cumprindo com aquilo que eu entendo que seja o mais correto e positivo para uma entidade que é coletiva. Então, eu me harmonizei com os outros possíveis e potenciais candidatos, tão bons ou melhores do que eu, para que a gente pudesse fazer uma gestão conjunta. E nós fizemos uma gestão conjunta. E a gente, na CIRP, você não trabalha para mudar a cara da CIRP. Você trabalha para que ela continue fazendo continuação diferente.
ela evoluindo. E isso foi o que aconteceu quando eu olho para trás na minha gestão, eu vejo que algumas coisas foram, alguns trabalhos que foram sucesso no seu tempo, foram suprimidos porque cumpriram com a sua missão. Outros evoluíram ao longo das gestões anteriores, chegaram na minha, continuaram evoluindo e evoluíram nas seguintes, do Kelvin e do Jean. Porque eram boas, mas foram adaptadas às circunstâncias do tempo. Outras não existiam e foram criadas. Outras existiram ainda ali e foram descontinuadas na sequência. O que importa é que a gente esteja sempre medindo a temperatura da necessidade do empresário associado e da cidade para que a gente possa fazer a missão da CIRP. E a missão da CIRP qual é? É criar esse ambiente. Essa também foi uma questão da minha gestão que eu gostei. É criar um ambiente de negócios em que aquele que tem a vocação para empreender possa realizar a sua missão, aquele que empreende por necessidade possa encontrar condições de empreender, mesmo que sem aquela vocação nata, e aquele que precisa empreender dentro ou já está empreendendo, né, ele possa continuar, dar sustentabilidade para o seu negócio. Essa é a missão da CIRP. Essa foi também uma avaliação que quando a gente fez a revisitação ao planejamento estratégico da entidade, a missão da CIRP é defender o interesse do associado. Mas é mais do que isto. Você não defende o associado substituindo o gestor, o empresário. Você defende o interesse dele oferecendo ferramentas, oferecendo conceitos, oferecendo um ambiente mais dinâmico, um ambiente mais inovador, um ambiente mais competitivo, oferecendo capacitação. Você entende? Sim. Então, o papel da entidade deixa de ser... se amplia. Isso foi na sua gestão? Não, esse é um conceito que vem crescendo. É igual gestação, né? Nasce. Sim. Entendeu? Sim. Nasce com a sua cara, nasce com a cara de todo mundo que fez o bebê. Isso que é lindo, né? É isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso na CIRP. E quando a gente vê, né, e a gente está conversando com os ex-presidentes, e é muito parecido nesse sentido de falar assim, é a continuação mesmo, é o aprimoramento, é a evolução. E isso fica nítido na fala de todos, porque a construção, e não é a cara, o que nasceu necessariamente na sua gestão, não é só com a sua cara, isso que você acabou de falar. Sim. Né? Tem os olhos da Adriana, tem a boca do Maurício, tem o cabelo do Bianchini. Exatamente, exatamente, que coisa linda. E, Paulo, o que fez você aceitar o convite da Adriana? Lógico que, como você disse, você já estava muito próximo como secretário-geral. Né? Eu falo que secretário, secretária, é o braço direito e esquerdo do presidente. Sim. Né? Assim, você sabe como é. A gente tá lá, né, e tenta fazer o melhor, mas é muito próximo. E eu falo também que conhece a entidade com outro olhar, né? Você pode estar lá há anos, como foi meu caso, né, na diretoria, e de repente, quando você ocupa um cargo, entre aspas, uma responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande, é uma outra coisa. O jogo muda completamente. Mas o que fez você, quando ela te fez esse convite, né? E você lembrou muito bem, porque uma coisa é um convite quando não tem ninguém. Né? Outra coisa é um convite, como tem grandes nomes que poderiam... Grandes nomes com muitas possibilidades, com muitas qualidades e habilidades para poder assumir a CIRP. E uma folha de serviços prestados para a entidade, para a cidade, muito grande. Todos eles tinham. Muito. Ana, eu vou dizer para você assim, fica difícil não ser meio cabotino, meio presunçoso para dar uma resposta como essa. Porque... para eu aceitar, eu tenho que achar que eu tenho qualidades para poder desempenhar uma função. Mas só de receber o convite é porque também já... às vezes a gente não se... mas... que ela deve ter visto, porque a Adriana foi muito generosa comigo, muito. E eu aprendi demais com ela, né? Sobre gestão de pessoas, enfim. Mas eu acreditava que eu tinha uma missão de harmonizar
pessoas dentro da entidade para que a gente mantivesse aquela unidade que fortalece o coletivo. Porque se o coletivo está fragmentado, ele se enfraquece. E o que eu achava é que a gente tinha que trabalhar pela unidade interna, e por isso a chapa se chamou Unidos por São José do Rio Preto. A unidade, ela garantiria um bom trabalho para todos nós e o sucesso da realização da missão da entidade. Além de que, não era só para internamente essa harmonização. Eu tinha um bom relacionamento e tinha admiração genuína por todos que acabaram não sendo os presidentes. E tinha também uma questão de relacionamento da entidade com entes externos, outras entidades e com o próprio poder público. Na época, eu peguei os últimos 8 meses do Dr. Valdomiro na prefeitura. E a gente teve um começo 2016, de gestão, né, mais conturbado. E aí, meu papel era, olha, nós precisamos restabelecer, embora tenha sido sempre o mantra da ACIRP, nós não temos partido político. O partido nosso é do empresário, independentemente de que partido político o empresário defenda, vote ou participe. Nossa questão é participar de boas políticas, apoiar bons projetos, boas ideias, independentemente de quem esteja no cargo de prefeito, de governador, de vereador, não importa. Nós somos suprapartidários, não é que somos apartidários, porque nós temos partido. Sim. Partido da liberdade de empreender, partido do Muitas empresário, bandeiras. muitas bandeiras, mas não temos partido político, a gente não participa do jogo político partidário, das eleições de 4 em 4 anos. Então, o que nos cabe é sempre estar disponíveis, abertos para contribuir com as nossas competências. E foi isso que eu achava que eu tinha condições de fazer. Durante o governo do Dr. Valdomiro, ele foi muito receptivo, mas ele só tinha 8 meses mais pela frente. E aí, embora a relação tenha sido ótima, nós entramos na minha gestão, numa nova gestão, que foi a do Edinho, que foi muito aberto, muito generoso também para ouvir os pleitos, as demandas da entidade. E aceitou que nós contribuíssemos, inclusive indicando o secretário de Desenvolvimento Econômico, inclusive, mais um pouco, nos convidando para ser presidente da Expo Rio Preto, na retomada dessa exposição, que foi transformada na maior exposição em número de animais durante a nossa gestão, durante a gestão do Edinho. Então, assim, e está sendo continuada nesse momento pela nova gestão municipal, o que é muito bacana, é o que nós queremos que aconteça. Quantos anos, né? Há Lógico, quantos anos? porque Iniciou lá com você e vem se mantendo e se aprimorando. Veja que isso é uma das ferramentas para tornar o ambiente de negócios mais dinâmico, produtivo, diversificado, inovador. Uma exposição como essa é vitrine da cidade como um todo, não só do agronegócio local. Então, assim, eu acho que foi isso que me fez, a consciência de que a diplomacia estava dentro de mim. Então, eu seria capaz de tentar harmonizar partes que não estavam ainda plenamente unidas. E a gente fez isso também com as outras instituições, com os senhores, com os Sincomerciários, com o Sincomércio, com a APET. O Jean, atual presidente da ACIRP, era presidente da APET na minha gestão na ACIRP. Nós fizemos o primeiro evento juntos lá na FAMERP, um evento de tecnologia para o público médico. Lá no auditório da FAMERP, no auditório, eu lembro. foi logo no começo do auditório, logo depois da inauguração do auditório. E nós fizemos em parceria com eles. PET. Foi muito bom. E isso orientou toda a minha gestão, né? A ACIRP, qualquer entidade tem limite para crescimento. A ACIRP cresce sempre organicamente. Mas é preciso chegar um momento em que você, como mais velha, mais que centenária, a ACIRP, acaba tendo um papel de guarda-chuva. Então, a nossa responsabilidade aumenta. Guarda-chuva institucional para uma cidade como São José do Rio Preto.
As outras instituições mais jovens, mais recentes, têm dinamismo, mas às vezes não estão institucionalmente já definidas, né? Elas têm ainda adaptações para serem feitas, o que é natural. Nós, na CIRP, passamos por isso. Mas quando você tem uma referência mais senhora, mais estável, isso ajuda, faz aquele ganho de tempo. Aprende com o erro dos outros que você ganha tempo para você. Que é a mentoria também, né? Mentoria, você tem alguém, é isso aí. Se baseia, contempla todo conhecimento, né? E aí vamos colocar em prática. Ô, Paulo, me fala uma coisa. Eu queria que você me falasse. Meu Deus, a gente já passou de 1 hora, mas é que o papo tem muito. Gente, vocês viram, tem muita coisa, muita coisa. Eu não posso deixar de. Eu queria entender um pouquinho quais são os seus papéis hoje na CIRP, depois que você... E quando eu falo depois, já faz um tempo, né? Porque já tivemos 4 anos do Kelvin, estamos aí na primeira... Não dá para falar que finalizando, ainda finaliza em março do ano que vem, mas indo para os finalmente da primeira gestão do Jean. Quero saber um pouquinho qual que é seu papel, o que você fez esse tempo e o que você fala aí dos próximos anos. Uhum. E eu quero também aproveitar e te perguntar assim, o que mudou do Paulo? Desde que a CIRP entrou na sua vida, né? O que você entende que você como pessoa, você mudou, você cresceu, evoluiu, enfim. O que você sente que realmente fala assim, não, isso eu mudei? Ana, muita coisa numa pergunta só. Assim, a gente depois que sai da presidência... vai para o Conselho Consultivo, vira membro nato, está no estatuto. Eu digo que a gente vira velho do Rio, né? O velho do Rio do Pantanal. Deixei a barba crescer, a barba tá branca, eu virei o próprio velho do Rio. Afasta e vai contemplar. Vai ver o seu trabalho sendo conduzido, a tradição que você entregou, né? O seu legado para frente. E nesse aspecto eu fui felicíssimo, porque... olho para trás e agradeço Maurício, Adriana especialmente, porque foram generosíssimos comigo. E olho para frente, vejo o Kelvin, que pegou a entidade num dos momentos mais desafiadores da história do mundo em décadas, que foi o começo da pandemia. Eu ainda era presidente, né? 10 dias antes da eleição da CIRP, a prefeitura, o Estado fechou os comércios, os negócios, botou todo mundo dentro de casa para entender o que ia ser. 19 de março. 19 né? de março foi 2020. O fechamento. E o Kelvin foi eleito dia 27 de março. E a gente, Adriana, Maurício, Bianchini, os ex-presidentes se uniram em torno dele. Primeiro, uma observação assim, a CIRP, por que a CIRP fez uma eleição naquele momento? Fez porque precisava mostrar que o valor da democracia, ele se sobrepõe e pode ser exercido em qualquer circunstância. Em uma semana, o Gilberto Mariano, diretor de TI da época, meu vice-presidente na época, ele organizou um mecanismo para fazer uma eleição secreta, garantida, para os empresários associados da CIRP poderem se manifestar. E nós fizemos pela primeira vez uma eleição virtual, para não gerar aglomeração. Fizemos a eleição para garantir que o valor da entidade se manifestasse e fosse exemplo naquele momento de, olha, serenizem, era a CIRP dando o seu tom para o seu coletivo e para a cidade em que ela estava inserida. Calma, porque as coisas podem modificar, dá para modificar e não precisa ser desesperador. Vamos juntos que a gente consegue fazer o que tem que ser feito. Então a CIRP, houve questionamento, vamos prorrogar? Vamos. Não, de jeito nenhum. Vamos encerrar, vamos fazer a transição. O Kelvin vai ter o nosso apoio do jeito que for preciso. A CIRP mostrou agilidade, mostrou inovação, foi capaz de fazer a transição. E aí o Kelvin fez uma excepcional gestão. Foi generoso comigo porque me manteve próximo durante um bom tempo. E foi um outro presente que a CIRP me deu, o Kelvin.
Um cara fabuloso, gestor, empresário, um ser humano digno. E que surpreendeu também todo mundo. Sim. Né? Assumindo nesse momento, como você disse, tão difícil, e deu um show na gestão. E a gente falava tão frequentemente que as minhas filhas falavam, ih, olha lá, ó, o filho preferido. E aí, virou Ana, um filho. Ao final da gestão dele, houve a eleição do vice-presidente da FACESP. A FACESP, a CIRP, ela faz parte de uma federação de associações comerciais. Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que faz parte de uma confederação nacional. Então, é uma estrutura que as associações comerciais do país inteiro estabelecem para poder trabalhar mais e melhor pelos seus associados e pelo ambiente de negócios no país como um todo. Quem representava a FACESP, ela se divide não só nas associações comerciais municipais, mas em regiões. A região de São José do Rio Preto tem 21 entidades associadas. É a RA 14 da FACESP. O Dr. Parisi, que foi presidente da CIRP, ele foi o vice-presidente da Regional 14 durante 21 anos. E aí, quando o Kelvin estava na saída da sua gestão, a FACESP também estava trabalhando virtualmente. A gente conversou com o Dr. Parisi e falou, vamos fazer uma transição. Não foi uma sucessão, porque ele não saiu. Nós fizemos uma transição. Tá. Eu fui para a vice-presidência regional e ele foi para uma vice-presidência organizacional dentro da federação. E assim, eu faz já 4 anos que sou vice-presidente da Regional 14. A gente trabalha 4 anos já na integração das associações entre si, da região, para elas se potencializarem, ainda mais considerando que nós temos uma região metropolitana para ser grande. trabalhada, desenvolvida e implementada, e as associações comerciais precisam conversar entre si para que possam levar o melhor para os seus associados e levar pautas, pleitos regionais para a federação e para a confederação, para serem tratados como, por exemplo, a questão da liberdade de empreender em âmbito estadual e em âmbito federal também. Maravilhoso. O Paulo melhorou? O Paulo se transformou. O Paulo não sei, a minha pergunta não foi nem se melhorou, mas o que você entende que mudou? Eu ganhei... quando o Kelvin eu fui indicar o Kelvin, eu chamei e falei, olha, o negócio é o seguinte, ele tinha terminado um MBA na Fundação Dom Cabral. E todo mundo sabe o que é o MBA da Fundação Dom Cabral. Eu disse para ele o seguinte, olha, você vai ver que ao final da sua gestão na CIRP, o que você fez até agora foi um MBA na Fundação Pedro Álvares Cabral. MBA, meu amigo, é o que você vai realizar em 4 anos como gestor presidente da CIRP. E a gente nem tinha falado ainda da pandemia. Nem existia a pandemia quando veio o convite. Nem tinha a prova da pandemia. E ele passou com louvor. Então, guardadas as proporções, é isso que a presidência da CIRP me ofereceu. Me deu um upgrade como pessoa, como cidadão riopretense, que eu não sou. Não sou de nascimento, mas... Eu, que nasci em Ribeirão Preto, passei a adotar agora até aquela piadinha que todo riopretense faz. Rio. Quem nasceu para Ribeirão não chega a Rio. Minha filha, eu sou a prova viva de que Ribeirão chega a Rio. Eu evoluí desse tamanho, Ana, de Ribeirão para Rio. Que coisa linda, Paulo. Paulo, o tempo passou voando. A gente ainda tinha muita coisa para falar. Eu quero te agradecer. Assim, em nome da CIRP, nesse papel hoje aqui que eu estou, eu posso te agradecer em nome da Associação Comercial, primeiro pelo seu sim, e entrar na diretoria lá na gestão do Maurício, depois ser secretário-geral da Adriana, depois como presidente, e agora continuando na FACESP, o seu trabalho, a gente sabe que sempre quando precisa de você, você está lá à disposição. Hoje, eu não tenho dúvida que você faz o trabalho que teu pai fez com você, você faz com a associação comercial e com todos nós diretores. Porque quando a coisa aperta, é lá pro Paulo que a gente vai pedir a opinião. Fala assim, o que fazemos? O que você acha? Qual que é a sua opinião? O que você faria no meu lugar? Né? Então, isso você hoje tem esse papel tão importante para todos que estão lá e tendo essa continuação, né?
Assim, quem te conhece sabe o quão especial você é, o quão inteligente você é fora da curva mesmo. E quando fala assim, mas todo mundo faz 2 faculdades. Como assim todo mundo faz? Ninguém nem entra em uma, que você entrou quanto mais em 2, né? Concomitantemente. Então, você sempre foi fora da curva, pelo que eu entendi. E obrigada por ceder e por compartilhar todo esse teu conhecimento, toda essa sabedoria com a gente, com a entidade e com certeza está ajudando muito em tudo isso, com essa senhora de 105 anos, né, que está fazendo tanta coisa, está passando por tanta mudança, está inovando tanto, porque precisa, né? Tem 105 anos, mas precisa também da inovação, ainda mais hoje. Né, depois da pandemia, com essa loucura toda, com essas mudanças todas, e essa questão que você falou, né, da adaptabilidade, que você falou lá no início, a gente precisa ter, e a associação também precisa ter, né, para continuar se fortalecendo, se sustentando e sendo a voz de quem produz, na qual realmente ela é. Então, quero te agradecer, eu sei que teu tempo é maluco, muito obrigada por ter dado essa aula pra gente. Eu, que já faço parte há bastante tempo, aprendi muito, imagina quem não conhece direito, que não te conhecia direito, já conheceu o Paulo, e que era isso que eu gostaria mesmo nesse programa. Quando eu falei que o objetivo era conhecer o Paulo Sader, né, eu acho que a gente deu para conhecer muito bem. Então, muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui conosco hoje. Cezinha, você perdeu, viu? Você perdeu. Primeira vez que eu fico sozinha nessa bancada, mas ele não pôde estar aqui com a gente por uma questão de saúde da filha. Tá sofrendo, porque queria muito estar com você. Falei assim, o Paulo não queria perder de jeito nenhum, mas vou falar que eu fiquei com as glórias. Hoje eu me dei muito bem. Então, você perdeu, não falte mais, Cezinha, você está proibido de faltar. E, Paulo, muito obrigada mais uma vez, porque foi excelente. Obrigado a você, Ana. César, para você, para sua menininha, beijo para ela. Ana, obrigado por tudo que a CIRP me ofereceu, pelo que São José do Rio Preto me deu. Foi tão bom, é tão importante, não só para mim, mas para o meu entorno, que a minha mulher e as minhas filhas não reclamam. Elas me estimulam e me incentivam a estar sempre presente. Enquanto eu estiver andando, eu quero estar junto. Obrigado mesmo. Gente, assistam, comentam, falem que vocês gostaram, que não gostaram. E até o próximo. A CIRPcast, a voz de quem produz, o podcast mais importante da Associação Comercial. Muito obrigada.